Olá, meu nome é Daniela, eu participo do NEP Maria de Nazaré, localizado aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo. E hoje vou fazer alguns comentários a respeito do capítulo 34 do livro da Esperança, que se chama Deveres Humildes. Esse é o título do capítulo, né? Muito bonito, como todos os demais, né, dessa obra tão bonita, tão significativa. E esse capítulo, ele inicia nos recordando uma lição, um ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Marcos 12:43, que diz o seguinte: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais dos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. E continua com um trechinho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, dizendo o seguinte, uma reflexão. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrarão de realizar o seu desejo. Então essas são as frases iniciais e passa para o texto propriamente dito do capítulo, que começa dizendo assim: abracemos, felizes, as atividades obscuras que a vida nos reserve. Grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete, e a breve tempo, larga avenida pode surgir da selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros, abnegados, removem estorvos do solo e transpiram no calçamento. Urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila, e é possível que arranha-céu se levante, pressuroso, acolhendo com segurança numerosas pessoas. Todavia, a fim de que a obra se erga, esfalfam-se lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria, e com elas é provável se eleve o índice da evolução dos povos inteiros. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos exponham as próprias vidas, junto aos fornos candentes de ferro e aço. Negociantes de proa regimentam os produtos da terra e, por eles, conseguem formar a economia e o sustento de grandes comunidades. Mas, semelhante vitória comercial exige que anônimos semeadores chafurdem as mãos no limo da gleba. Não perguntes, quem sou eu? Nem digas, nada valho. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. Repara esse dispositivo da lei divina, funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento. Contudo, por ti mesmo,
Não avançarás para a frente sem a humildade dos pés, né? Então, uma lição muito bonita que vem deixar muito claro a importância da humildade, né? Que tantas e tantas vezes aparece nos ensinamentos do Cristo, nas suas falas, nos seus exemplos, nas suas vivências, né? É um convite que vem nos lembrar da importância de sermos humildes. E esse capítulo do livro da Esperança, ele vem nos recordar, né, muito famoso, né, normalmente bastante estudado, sobre o óbolo da viúva, né, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E aí eu faço uma pequena observação, né, sobre mas o que será que é óbolo, né? O que será que isso significa? Óbolo é uma palavra originária do grego antigo, era uma unidade de massa utilizada na Grécia, cerca de 0,5 gramas, né? E eram pesos usados para medir a quantidade de metal que continha numa moeda. Mas também se tornou sinônimo de uma moeda de menor valor. Ou seja, era algo que tinha um valor irrisório, um valor ínfimo, né? É como se fosse uma moeda, né, que teria o valor da sexta parte de uma dracma. Ou seja, ela tinha 0,5 gramas de prata. Valia muito, muito, muito pouquinho. E o ensinamento de Jesus, né, vem deixar claro que essas duas moedas que aparentemente valiam tão pouco, né, que foram depositadas ali por essa viúva, na verdade tinham um significado gigantesco, né? Por quê? Né? Qual o sentido será que Jesus quis nos deixar, né? E aí eu paro para fazer outra palavrinha que em algumas traduções, né, uma pequena observação, em algumas traduções vem essa palavra gasofilácio, né? Jesus estava ali sentado defronte o gasofilácio. E o que será uma palavra imponente, diferente, né? E o que será um gasofilácio, né? Nada mais é do que uma caixa onde os fiéis depositam as suas ofertas, né? As suas ofertas voluntárias, os seus dízimos, né? As suas contribuições. Então, uma caixa de oferendas, né? Essa palavra. E Jesus estava ali observando o modo como as pessoas colocavam os seus donativos, né, o seu dinheiro. E muitas vezes passavam por ali algumas pessoas muito ricas, né, e deixavam grande quantidade de contribuições, né, deixavam muito dinheiro, deixavam várias moedas. Eis que chega a viúva e deposita apenas duas, né, que tinham um valor muito pequeno. E aí Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os outros que passaram por aqui. E por que isso, né? Porque os outros, muitas vezes, eles depositaram ali aquilo que lhes sobrava, né? Aquilo que eles tinham de sobra. Já no caso da viúva, ela depositou ali tudo aquilo que ela tinha para o seu sustento, né? Tudo aquilo que lhe era necessário, tudo aquilo que talvez até lhe faria falta. Mas mesmo assim, ela fez a sua oferta, né? Daí o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da caridade, né? Dar de si, dar do que é necessário e não dar daquilo que abunda, daquilo que sobra, né? Uma mensagem muito significativa, muito bonita. E muitas vezes é comum a gente ouvir algumas falas, né, de algumas pessoas. Ah, mas eu gostaria de fazer o bem, mas eu não possuo recursos suficientes, né? Se eu tivesse um pouco mais de riqueza, eu faria ali uma boa aplicação. E quantas vezes a gente não ouviu, né, o famoso, ah, se eu ganhasse na loteria, né? Muitas pessoas fazem essa brincadeira. E será
que se essas pessoas ganhassem na loteria, de fato, elas fariam apenas boas ações? Ou será, né, que elas primeiro olhariam para o seu supérfluo, para aquilo que elas desejam proporcionar a si, né? Será que elas não atenderiam ali os seus próprios anseios primeiro e dariam aos pobres o resto? Aquilo que sobrasse, né? Aquilo que estaria além de atender às suas reais necessidades? Algumas pessoas talvez até poderiam dissimular, né? Falando que entregariam tudo. Mas será que entregariam mesmo? Né? E qual será o verdadeiro sentido de caridade? Né? Porque muitas vezes o homem pensa que caridade é doar financeiramente, digo homem, né? Mas como pessoas em geral. E a verdadeira caridade seria pensar nos outros antes de pensar em si, que é o exemplo tão claro, né, da viúva, que depositou aquilo que faria falta para ela mesma. Então, eis aí o verdadeiro sacrifício que agradaria ao Senhor. Mas é bem comum a gente ouvir algumas pessoas que falam isso, que gostariam de ter melhores condições financeiras para ajudar, para fazer o bem, mas muitas vezes o óbolo do pobre, né, que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que não vai precisar se privar de coisa alguma, né, que dá aquilo que sobra. E na verdade nós sabemos que ser útil, né, nós temos diversas possibilidades de sermos úteis, não apenas fazendo doações financeiras, né? Como nós podemos ser úteis, né? Nós podemos consolar alguém, nós podemos amenizar um sofrimento físico, um sofrimento moral, nós podemos fazer todo e qualquer esforço útil, né? Estaremos aí, sim, fazendo caridade, por que não? Então, a falta de dinheiro nunca vai ser justificativa para não fazer o bem. Por quê? Porque nós temos, antes de tudo, o nosso trabalho, o nosso tempo, né? O nosso repouso, e podemos dar uma parte de tudo isso ao próximo. Então, estaria aí um exemplo de contextualizando o que seria o óbolo da viúva, né? Dar de si e não dar aquilo que possui. Eu dou aquilo que eu sou, muito mais significativo e às vezes até muito mais desafiador do que uma simples doação monetária. E as ocupações úteis são infinitas, né? São as mais diversas possíveis. E por que então será que o texto começa nos relembrando, né, da importância da humildade, na importância do esforço, da doação de si, do exemplo? Porque o próprio texto vem nos trazer informações sobre a humildade, né? O próprio título, Deveres Humildes. Então, vai fazendo esse link com a importância da humildade, né? De sermos humildes. E de maneira muito bonita, né? O texto deixa bem claro a importância de todas as ocupações, todas, sem exceção, de forma bem clara. Às vezes os engenheiros vão estar ali consultando os seus livros nos seus gabinetes. Hoje a gente pode até contextualizar, né, no ar-condicionado, consultando os seus computadores para fazer os cálculos. Mas para que saia a avenida, terá um operário transpirando, suando para fazer o calçamento. O urbanista vai estar fazendo a planta de um enorme edifício, fazendo os traços, né, de uma forma bonita, de uma forma nobre, na tranquilidade da sua mesa. Mas para que esse prédio saia e acolha várias pessoas, muitas vezes vão ter operários, né,
trabalhando, esfalfando-se, né? Num trabalho cansativo, extenuante, de colocar as lajes, de colocar o cimento, né? De fazer ali aquele serviço pesado, mas que é necessário para fazer o alicerce, né? Para solidificar aquela obra. Então, são indispensáveis os operários, que muitas vezes, né, para fazer diversas tecnologias, diversos intentos, né? Hoje nossa tecnologia é tão avançada, temos tantos exemplos disso, mas precisamos, antes de tudo, daquele operário que se dispôs a trabalhar num forno candente, né? Às vezes até numa condição inóspita, para fazer o ferro, para fazer o aço, que daí vai surgir tantas outras maravilhas, né, tecnológicas, mas precisamos daquele simples operário para forjar o aço, para fazer o ferro. E os negociantes, né, que muitas vezes movimentam a comunidade, movimentam a economia, né, que vai sustentar toda uma comunidade, eles precisam, antes de tudo, daqueles anônimos semeadores que estão ali lidando com o barro, com a lama, o exemplo, né, dos nossos nobres agricultores. E são eles, né, a agricultura familiar, antes de tudo, os pequenos agricultores que alimentam nosso país, que alimentam o nosso planeta. E são eles ali que enfrentam as condições adversas de tempo, né, que às vezes são pouco remunerados, mas que são tão importantes, que são essenciais para a vida de todos nós. E nos tempos que nós estamos vivendo, né, tempos de pandemia, atualmente em 2020, eu acho que nós estamos parando para refletir bastante sobre essas pessoas, sobre esses pequenos trabalhadores, né, que desempenham tarefas humildes, mas tão necessárias. Eu acho que poucas vezes nós paramos para pensar e valorizamos tanto os enfermeiros, né, as pessoas que cuidam da limpeza, as pessoas que transportam macas, os garis que varrem as ruas, os pequenos agricultores, os lixeiros, né, os coletores de lixo que cuidam da nossa higiene, que cuidam do asseio da nossa cidade, o operador do caixa de supermercado, né, o motorista do caminhão que não deixa o alimento faltar e faz com que chegue até o supermercado. Então, nós estamos parando para pensar sobre tarefas que talvez a gente não dê o devido valor, mas todas elas, né, como o próprio texto nos diz, todas elas são de grande importância. Cada um, ao seu jeito, colabora para o todo. Então, não cabe aí a pergunta, mas quem eu sou, né? Às vezes a pessoa acha que é até insignificante, mas não, todo trabalho útil é importante. Então, nunca diga, mas eu não valho nada, né? Eu não tenho valor. E nós sabemos do nosso imenso valor, principalmente para Jesus, né? Que cuida com todo amor de todas as suas ovelhas, que conhece uma a uma, que sabe o nome de todos nós e se preocupa individualmente, né? O grande pastor. Então, todos nós temos um imenso valor, independentemente da tarefa que a gente execute. E muitas vezes a gente nem desempenha uma tarefa profissional. Às vezes a pessoa cuida da casa, cuida da família, cuida das lides domésticas, né? E quão importante é para aquela família, para aquela comunidade, aquelas pessoas que desempenham tarefas domésticas, né? Então, todo trabalho construtivo é respeitável. Então, devemos sim, né, ter a cabeça içada à glória do firmamento, mas nunca nos esquecermos da humildade dos nossos pés,
que suportam o nosso peso, né? Que às vezes ficam cansados, mas são eles que nos levam, que nos possibilitam realizar as nossas tarefas. E eu trago aqui, para finalizar, um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que dizia o seguinte: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então desejo muita paz, muita saúde e muita humildade para todos nós. Fiquem em paz. Um grande abraço.